Estamos de volta com o segundo bloco do Expressão Nacional, que hoje discute o sistema de cotas nas universidades federais. Participam do programa Douglas Martins, ministro interino da Secretaria de Igualdade Racial, os deputados federais Alberto Goldman e no Salão Nobre, Luiz Alberto e também Gustavo Balduino da Andifes. Você pode mandar a sua pergunta pelo 0800 619 ou pelo e-mail expressãonacional@câmara.gov.br, não esquecendo de indicar quem você gostaria que respondesse a sua pergunta. Secretário, a questão do prazo para a implantação do sistema de cotas. Originalmente eram 10 anos. E depois ficou aprovado aqui na Câmara 4 anos e agora há uma proposta intermediária, através de um acordo, enfim, de uma conversa feita, que ficaria em 6 anos. É isso mesmo? É um prazo razoável? O interessante nessa discussão sobre prazo, na política de ações afirmativas, é o fato de que são políticas temporárias. Muitas vezes isso fica fora do debate. Eu insisto aqui no efeito protelatório que haveria uma discussão com esse sentido da gente chegar a um amadurecimento razoável para implementar o projeto por 2 fundamentos. O primeiro fundamento é o histórico. Já existem várias décadas de discussão sobre o assunto e a última década em especial, no processo de as últimas 2 décadas no processo de redemocratização do país, esse tema foi muito debatido na sociedade. Em 1995, houve uma marcha aqui no país, onde a reivindicação das cotas no sistema, inclusive educacional, já tinha sido entregue e foi muito bem recebida naquela oportunidade e encaminhada até então. Esse debate já começa naquele período. Essa marcha, que apresentou esse projeto, inclusive o apresentou aqui no Congresso Nacional. Aliás, a propositura do projeto de lei do Estatuto de Igualdade Racial vem nesse contexto. Ao mesmo tempo, em 2001, houve uma discussão mundial sobre a imperiosidade das políticas de ações afirmativas na Conferência Mundial de Durban contra a discriminação e contra o racismo, e que retomou a questão das ações afirmativas com uma política coerente, global, para a discussão da inclusão social. A questão do prazo nas ações afirmativas, ele vem acompanhado de uma avaliação sobre a eficácia da política. E esse ponto é super importante, porque não é que você adota o sistema de cotas e ponto final. Você adotando o sistema de cotas, o debate continua. Então não há uma contradição entre uma coisa e outra. O debate continua para aperfeiçoar o sistema, foi assim em todos os países. Nenhum país amadureceu completamente o debate, fosse no seio da sociedade, fosse na Casa Legislativa para implementar a medida. A medida foi implementada e foi sendo aperfeiçoada. Foi assim nos Estados Unidos, tem sido assim na África do Sul, tem sido assim em vários países. E acho que o Brasil não vai seguir um rumo muito diferente desse. Entretanto, o mais importante que deve ser ressaltado na política de ações afirmativas é a sua temporalidade. Você tem um fato, que é a restritividade de acesso a alguns espaços sociais, é que nós estamos falando de educação, e uma medida, que é uma medida, na verdade, do Estado para superar essa restritividade. A partir do funcionamento disso, a sociedade também monitora. Então, o prazo para a implementação das cotas e o prazo até para a extinção das cotas tem a ver com a eficácia da medida. Portanto, me parece que o debate sobre se é válido ou não o princípio é um debate um tanto anacrônico, fora de contexto, se nós acompanharmos como tem sido isso nos outros países. E também na sociedade brasileira, como foi muito bem lembrado, várias universidades já adotaram esse sistema, e nenhuma das universidades que adotaram esse sistema, as universidades federais, hoje está discutindo se ele é eficaz ou não. Está discutindo aperfeiçoá-lo. E está discutindo aplicando. Isso é que é importante. Pois não? Deputado Alberto Goldman, o senhor acha que num ano eleitoral como esse, num ano conturbado sobre todos os aspectos aqui dentro do Congresso Nacional, aqui dentro da Câmara particularmente, há clima para se avançar nesse debate, caso de fato esse assunto vá a plenário? É um ano difícil. Depende muito da vontade das lideranças e particularmente do presidente da Câmara, nesse sentido. Ele vai ser o elemento fundamental para conduzir
para conduzir esse debate. Nós já temos... O senhor percebe entre os líderes, percebe entre os líderes disposição para levar adiante esse debate? Eu tenho a impressão que os líderes estão envolvidos hoje em outros tipos de debates. É verdade, absolutamente verdade. Mas não é por isso que nós vamos fazer passar um projeto dessa envergadura sem que esse debate seja feito. Também não se justifica pelo fato de nós termos matérias e outras dificuldades do ano eleitoral, que você diga o seguinte: então vamos fazer a coisa de qualquer jeito e depois vamos arrumando o carro enquanto ele está andando, vamos corrigir, vamos consertar a roda com o carro andando também. Não dá para fazer assim. Nós temos os exemplos de várias universidades e cada uma delas adota um sistema diferente. Cada uma delas adota. Verdade, isso. Pode ser até que a solução seja permitir que cada faculdade, cada escola superior, em cada local, em cada município, ou em cada estado do país, possa adotar fórmulas diferenciadas em função das suas condições locais. Talvez não seja apropriado um projeto de lei. Talvez não seja apropriado um projeto de lei que determine uma norma geral para o Brasil em todos os recantos, em todas as situações, porque são situações diferentes. Eu também faço questão de frisar de que são, na realidade, duas situações diferentes e dois projetos diferentes enfiados num só. Um que trata da cota de estudantes de escolas públicas nas escolas superiores públicas e outro que trata das cotas raciais. Porque num caso das escolas, repito, esse, para mim é muito claro que existem problemas gravíssimos quando eu imagino que eu vou colocar o meu filho numa escola pública, porque vou dar para ele uma complementação, se eu puder dar, como uma pessoa de melhores condições, dou a ela uma complementação para que ela tenha um privilégio que vai disputar com uma pessoa mais pobre que não tem essa possibilidade, ela vai ter um privilégio. No momento que eu crio um privilégio para alguém, é porque eu estou tirando o direito de outro. Então é preciso tomar cuidado com isso, porque ao criar um privilégio de alguma forma, por mais boa vontade que a gente tenha, nós podemos estar criando... Isso aí não é privilégio, nós estamos discutindo aqui uma reparação. Não, estamos criando... Não é reparação, estamos discutindo... Não, aqui não é questão de reparação. Não é reparação. Não é reparação. Privilégio no sentido de ter... Privilégio é o que existe hoje. Privilégio no sentido de ter uma vantagem, não vai me colocar numa posição que eu não estou. Eu estou colocando... Não me coloque em uma posição que eu não estou. Existe um privilégio atual. O que existe no momento que você dá a alguém alguma vantagem a mais, eu estou chamando de privilégio. Mas, deputado, o que a gente faz com quem está fora, até agora, por exemplo? Se então, a gente vamos tomar cuidado, essa medida, o que a gente faz com quem esperou durante um século inteiro para ingressar na universidade? Não ajuda a reparar, deputado? Mas nós temos pedimos para esperar enquanto a gente amadurece o processo. Nós temos pessoas tão pobres quanto brancas, tão pobres quanto as pessoas. É que a sua preocupação com a exceção condena a regra. É essa a objeção que eu estou falando de uma população que passou 355 anos sob o regime da escravidão. Você está falando de reparação, eu não estou falando de reparação. Mas a medida, essa medida... Esse projeto não me parece um projeto... Tanto é um projeto de reparação, essa medida... Que aquele que está na escola pública passa a ter um privilégio. Portanto, não é reparação. Não é da escola pública. Eu estou falando dos estudantes negros. Que na verdade o debate... que estão aqui na o debate não, são coisas complementares. Complementares, exato. O debate que está colocado aí em relação à escola pública é um debate recorrente, que sempre se coloca de que é necessário fazer uma política de inclusão social. E abdicar do debate da questão racial, da desigualdade racial no Brasil. O foco não é esse. O foco é você fazer o que nós tínhamos alguns anos atrás, há poucas décadas atrás. A escola pública era melhor que a escola privada. Sim, porque era de uma elite. Porque a maioria da população não estudava. Não é essa a questão. Mas a escola privada não existia. É lógico que só a elite estudava. A escola pública era melhor que a escola privada. O nosso foco não pode ser esse. Agora que a massa estudou a escola... A melhoria da qualidade da escola pública. Sim, mas esse é o foco. Gustavo, na verdade, esse debate ele é essencialmente político, agora não pode ser essencialmente partidário. Nós temos que pensar o foco na educação e aí tem várias alternativas. E esse projeto, eu insisto, pode ser um bom projeto desde que seja melhorado. Por exemplo, a questão das experiências existentes hoje. Nas universidades federais que são 7, são experiências ainda recentes. Todas elas
os dados iniciais indicam que há aspectos positivos, mas nenhuma delas pode se dizer consolidada enquanto avaliação. Poucos vestibulares foram feitos, nenhum aluno ainda foi formado. O mercado de trabalho, por exemplo, não se manifestou em relação a nenhum aluno egresso no critério de cotas, que precisamos analisar com cuidado para não prejudicar o aluno posteriormente. Aí nós temos que entender também que existem outros mecanismos de inclusão, os cursinhos. Cada universidade está fazendo um modelo diferente, e isso tem sido positivo. Das 55 universidades, 7 já têm. Outras tantas estão discutindo. Então o que a gente prega aqui? O principal é garantir a qualidade da educação, garantir o ingresso de forma a democratizar, a permitir todas as camadas sociais e raciais a ingressar na universidade pública e garantir a qualidade do ensino básico também. Eu acredito que as cotas para alunos de ingresso da escola pública com certeza vão colaborar decisivamente para a melhoria da escola pública no ensino médio. Sobretudo se somado a outras políticas, como por exemplo o Fundeb, a exemplo do que foi o Fundef em momentos anteriores. Então, se a gente combinar uma série de políticas públicas, nós podemos usar esse instrumento de reserva de vagas para poder acelerar o processo de inclusão. Agora, o foco é educação com qualidade e democratização do acesso. Gustavo, é uma pergunta que eu queria fazer para o Gustavo e também para o deputado Luiz Alberto. Essa proposta do deputado Goldman de dar mais liberdade para que fossem feitos ajustes na questão de cotas, respeitando regionalidades, enfim, especificidades de cada local, poderia ser interessante? Poderia funcionar? Eu acho que dentro dessa proposta está embutido um conceito que é fundamental, que é da autonomia universitária. Nós temos que avançar nas relações sociais, mas sem jogar fora aqueles conceitos que já foram estabelecidos e consolidados ao longo da história. A autonomia é uma coisa fundamental para se ter uma universidade de qualidade. Nesse sentido, se estabelecer metas de inclusão, dando à universidade a meta e permitindo que ela trabalhe na sua autonomia, possivelmente será alcançada de forma mais rápida e de forma mais consistente a inclusão tanto de egressos da escola pública quanto alunos negros ou índios. Deputado Luiz Alberto? Gustavo, eu considero que a questão da autonomia universitária ela está garantida, ou seja, quando a legislação estabelece que ela tem que reservar 50% das vagas para a escola pública e um percentual dos 50% para o estudante negro e indígena, ela preserva a autonomia quando não se imiscui na forma de promover o acesso. Ou seja, o vestibular, fazer a seleção, a universidade tem toda a liberdade para fazer isso. Agora, eu acho que existe aí eu tenho uma discordância muito profunda com a Andifes e com setores que defendem um tempo largo para promover a implementação da política. A Andifes estava defendendo 10 anos. Houve um acordo, houve inclusive não só um acordo, houve por parte do movimento social negro e do movimento estudantil que apoia, une, UBS, que tem declarado publicamente o apoio a essa proposta, uma concessão, aliás, várias concessões. Como, por exemplo, o projeto original não estabelecia que era todas as instituições de ensino superior do país. Houve uma concessão que retirou daí as instituições sob comando das Forças Armadas, com a concessão. Segunda concessão, não tinha prazo para a instituição do programa. Houve 4 anos. A Andifes passou a defender 10. Aí me lembra muito, eu quero, inclusive, tranquilamente falar isso aqui, me lembra muito o debate do século XIX, sobre o fim da escravidão. Foi preciso a lei do ventre livre, depois a lei do sexagenário, por fim a lei áurea. Quer dizer, é postergar o debate, é postergar, não o debate, postergar a implementação da política. Eu queria chamar a atenção desse debate que o deputado Goldman tem colocado. Primeiro que essa projeto de lei não é uma questão de governo e oposição. Se discute aí a educação brasileira e a inclusão daqueles que eram excluídos por longos anos, por séculos. Segundo, é preciso que reconheça a necessidade urgente. Aliás, o Brasil, sendo o país de maior população, a segunda maior população negra do mundo, só perdendo para a Nigéria, é onde tem a universidade mais branca do mundo. Quer dizer, os países europeus hoje têm mais diversidade racial do que o Brasil. Então não vão ficar atrás esperando ser crítico. Aliás, o Brasil foi signatário de todas as resoluções da Conferência Mundial em Durban. O problema não está colocado só na questão racial, é a questão da pobreza. As pessoas não chegam à universidade por uma questão de não ter possibilidade disso daqui. Eu concordo. Não ter possibilidade sequer de estudar, de ter o tempo dedicado ao estudo, porque precisa trabalhar. Eu concordo, o problema é o IPEA. O corte principal no Brasil não é o corte racial. O corte principal no Brasil é o corte social. O IPEA tem identificado de forma absolutamente
cristalina de que a pobreza nos países, o grau de pobreza e de desigualdade está relacionado intimamente com a questão racial. Isso é dado de uma instituição que é do Estado brasileiro. Justamente essa informação, deputado, é que leva a crer que se resolver a questão do acesso por razões econômicas, quase não que vai automaticamente você vai alcançar em boa medida também a questão não vai resolver. Resolve, claro que resolve. Os 43% dos estudantes de escola pública que estão nas universidades federais, a maioria que são da escola pública, são brancos. Então isso não resolve a questão racial. Não são ricos, os ricos não estão na escola pública. A maioria, não, como não estão na escola pública? Como não estão, claro, porque é da pobreza. Também. A classe média é empobrecida. Então, Deixa eu só ouvir a opinião do secretário antes da gente fazer o intervalo e ir para o último bloco. Uma coisa muito importante é a gente reconhecer, né, que a pobreza no Brasil tem cor. Isso é muito importante e o Estado brasileiro, graças a técnicos e a profissionais competentes de carreira do Estado brasileiro, principalmente nas instituições de estatísticas, assumiu essa pesquisa e identificou que se você dividir o Brasil entre o Brasil branco, IDH é um, e o Brasil negro, IDH é outro. Então essa questão nós temos que tirar da invisibilidade. O mérito desse debate é que ele também tira essa questão da invisibilidade. Entretanto, quando você fala que por osmose, se você traz, né, os pobres, você traz os negros, não é bem assim, porque é uma tradição, né, dos negros fora da escola e de uma discriminação institucional transgeracional. A gente não pode esquecer que os negros entraram na vida republicana com muito atraso em relação aos brancos. Isso não é culpa dos negros ou dos brancos em termos agora de a gente resolver o problema, mas isso é um fato objetivo que precisa ser resolvido. Histórico. Então, a política, que eu discordo também que o projeto tenha sido feito de qualquer maneira, eu acho que não é isso. Há uma discussão profunda em torno desse projeto e uma discussão que inclusive é legatária de outras iniciativas. Agora, uma das coisas importantes é a gente perceber o seguinte: primeiro, o acesso dos negros aos cursos de maior prestígio, porque eles estão ausentes, por causa dessa ausência dos cursos de maior prestígio, eles também estão ausentes, né, dos centros de direção política e institucional do nosso país. E o efeito que tem a aceleração da inclusão dos negros no processo educacional é muito grande e muito impactante na democracia efetiva dos centros de poder da sociedade brasileira. Eu quero lembrar, só para concluir, que nós estamos falando aqui, por exemplo, o deputado Alberto Goldman se referiu aos Estados Unidos, onde 11% da população é composta de negros. Parece que são 50%. Né? No Brasil, aproximadamente 50% é composto de negros e parece que nós temos 90% de brancos. Alguma coisa está errada. Então, a gente tomar iniciativas nesse sentido, das cotas raciais, e assumir a discussão da inclusão racial no país, é muito importante. E a gente não pode raciocinar pela exceção. Se aqueles que têm mais poder vão na escola pública para, numa decisão oportunista, ingressar ao acesso no ensino superior, o fato é que milhares e milhares e milhares e milhares, né, de excluídos, de fato, serão beneficiados imediatamente com isso. E o governo faz política visando, né, o benefício majoritário da população. E é inegável que a maioria da população está sendo considerada numa política desse tipo. Bom, mas seria uma discriminação de outra forma, gravíssima também. Se você admite que pelo fato de ser maioria, você tem o direito da maioria de impor essa maioria, você estaria fazendo uma discriminação de outras minorias. Esse é um raciocínio gravíssimo. Eu não concordo. Eu entendi esse raciocínio que você fez. Bom, então me desculpe, eu talvez tenha... Eu posso esclarecer? Eu não tenha compreendido bem, mas o raciocínio é o raciocínio da maioria e, sendo maioria, tem os direitos da maioria. Portanto, você isso desconsidera, inclusive, isso desconsidera os rudimentos da política que nós estamos falando. A política de cotas, se tem uma política que defende diversidade, é a política de cotas. Índio não é maioria e vai ser contemplado com a política de cotas. Né? Então não é essa discussão. A política de cotas, se tem uma política que defende a diversidade, é a política de cotas. Se tem uma política que ignora a diversidade, né, e privilegia uma concepção hegemônica, é a política que está aí. Por que a hegemonia, né, é de uma determinada etnia nas universidades no curso de prestígio no Brasil? Por quê?
Provavelmente por questões socioeconômicas. Históricas, de dominação racial. Também existe Isso considerar a história do Brasil. Mas essas históricas são ligadas às questões socioeconômicas. O deputado A Goldman, história das migrações, Mas da África, existe a história das migrações das populações europeias. Populações europeias, ainda que fossem pobres, não eram populações escravas, eram populações que tinham recebido um nível mínimo de educação nos seus países. Então elas tiveram vantagens em relação às populações negras que vieram aqui é o deputado Goldman. África. Isso tem a ver com transgeracional? Não tem, claro. Não tem deputado Goldman. Deputado Por Goldman. favor, deputado Elizabeth, para que eu possa fazer intervalo, por gentileza. Deputado Goldman, é bom considerar, o senhor colocou aí, dos imigrantes europeus. Todos eles foram beneficiados com incentivos do Estado brasileiro para vir ao Brasil. Todos. Receberam terras, receberam financiamento. Não é verdade. Todos. Está aí na história, está registrado. Não é verdade. Eu sou filho de imigrantes. Eu sou filho de imigrantes que não receberam nada. Talvez a sua família não tenha entendido. Se todos os brancos receberam, esse projeto é discutível, mas que todos os negros vieram para cá na condição de coisa e não de pessoa, exatamente, de mercadoria. Mas eu queria lembrar o deputado Goldman, insistindo no debate. Esse projeto que nós estamos debatendo aqui agora, da deputada Nícia Lobão, do PFL, está tramitando na casa desde 1999. Deputado Alberto, existe só um pequeno comentário. Existe um detalhe que, na verdade, o debate que nós estamos travando é em todo o projeto que o governo mandou no ano passado, que foi apensado do deputado Sobão, e foi muito melhorado, diferente daquilo que saiu do governo. Então é possível melhorar, e o projeto feito originalmente não tinha as qualidades que o substitutivo tem agora. Bom, melhorar nós vamos querer excelência no projeto, não aprovar nunca. Mobilizar. Nós queremos excelência, não vamos aprovar nunca. Com certeza. Para que a gente possa cumprir a promessa de responder as perguntas da população, preciso fazer um rápido intervalo e já voltamos para a última parte do debate sobre cotas. Até já.